Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Sejam bem-vindos. Começa agora na TV Fortaleza o programa É Direito. Hoje na nossa TV do Legislativo Municipal vamos falar sobre habitação, com foco em regularização fundiária. E eu convido a você para continuar ligadinho aqui, porque o nosso bate-papo desta semana está começando. Bom dia mais uma vez e é um prazer ter sua companhia em mais uma semana que se inicia aqui no programa Direito. Como falei, o assunto de hoje é sobre habitação. Em específico, vamos falar sobre regularização fundiária. E para tratarmos esta pauta, recebemos o vereador Ronivaldo Maia, ele que é do PT, e a secretária Olinda Marques, que é titular da pasta de habitação aqui do município de Fortaleza. É um prazer recebê-los novamente aqui no nosso espaço, no nosso programa, né, Direito, onde hoje a gente vai tratar de mais um assunto de grande importância. Isso porque existem leis e existem projetos que se tramitam. O assunto do programa, na verdade, ele foi pautado por um seminário nacional que recentemente foi realizado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, onde foi o pontapé para esse bate-papo de hoje. Eu convido você para acompanhar a matéria que a gente fez sobre o seminário. Confira. Com o tema Balanço e Perspectiva da Regularização Fundiária no Brasil, o evento é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, a Habitafor. É a primeira vez que o assunto, de interesse nacional, é debatido na capital. Nós encaramos de frente a política de regularização fundiária de papel da casa, né? Então, nós sabemos que muitas cidades brasileiras também estão iniciando e a gente queria dialogar, trocar experiência. A partir da nossa experiência, lá no Pirambu particularmente, nós estamos com 8.000 famílias em processo de regularização fundiária em função do Vila do Mar e em outras comunidades nós estamos com outras tantas. O seminário atraiu representantes de órgãos públicos e da sociedade civil de várias cidades, como a secretária executiva de Urbanismo de Petrolina, em Pernambuco. Em Petrolina nós estamos também passando por um processo de regularização fundiária. O nosso programa ele está obtendo bastante êxito. Nós já conseguimos entregar lá em Petrolina por volta de 6.000 títulos e assim é um programa que tem muita força, ele traz dignidade às pessoas. Na programação, palestrantes abordam pontos fundamentais ligados ao tema, apresentam experiências exitosas de regiões do país e, consequentemente, discutem políticas públicas para fortalecer o direito à cidade. É extremamente importante para a nossa economia, porque as estatísticas indicam que aproximadamente, ou em média, 50% dos imóveis urbanos brasileiros têm problema de registro de propriedade. Mostrar como que a regularização fundiária, a urbanização de assentamentos precários e toda a política de habitação se articula com uma proposta de alteração de um modelo de desenvolvimento urbano, ou fala de desenvolvimento urbano, mas vamos dizer, um modelo de cidade que é um modelo que é inadequado. Eliana Gomes, atualmente à frente da Coordenadoria da Regularização Fundiária de Fortaleza, ressaltou a importância do seminário e falou sobre o processo de entrega do papel da casa aqui na capital. Regularizar não é só entregar o papel, você tem todo um trabalho jurídico, social, com os nossos mobilizadores, nós dependemos muito dos órgãos estadual, também municipais. Vale ressaltar que o seminário, que pretende aprofundar a temática no país, acontece em um importante momento, quando vários municípios brasileiros se adequam à nova lei da regularização fundiária urbana. Esse momento é super ímpar, é importante para as cidades do Brasil observarem e criarem uma metodologia, se não a partir da nossa, a gente trocar essa experiência. Vereadores de Fortaleza também acompanharam o evento. Todos receberam o papel da casa, né? Se realmente sentisse dono da sua casa, com o seu papel na mão, né? Inclusive o nosso Aracapé está também neste meio e vai dar certo. Temos aprendido muito sobre regularização fundiária, sobre as leis, sobre todas as preocupações que se tem. E agora a Habitafor está coroando com esse seminário. O prefeito Roberto Cláudio vem dando uma importância muito grande a esse tema e vem tentando regularizar aqueles
aquelas casas, né, aquelas habitações que há muitos e muitos anos as pessoas tentavam o documento da casa e não conseguiam. Pronto, a gente conferiu um pouquinho agora o resumo, né? Na verdade, a gente apresentou para você o resumo de que foi esse grande debate. Debate pela primeira vez realizado aqui, né, secretária? Debate nacional. Fala para a gente como foi essa experiência que tinha exatamente a proposta de distribuir, de compartilhar, de conversar sobre as experiências entre esses estados que já tratam dessa grande pauta importante que é a regularização fundiária. Bom dia, Karina. Obrigada pelo convite. Prazer. Também saudar aqui o vereador amigo também da luta pelo direito à cidade, Ronivaldo Maia, e dizer que esse seminário veio a brilhantar na nossa luta pelo direito à moradia, né? Nós temos aqui em Fortaleza um amplo digamos, programa habitacional e dentro do eixo habitacional tem o eixo regularização fundiária. Então nós sentimos a necessidade, também sendo provocado pelos movimentos comunitários e por outras cidades que vêm aqui nos visitar, da gente aprofundar o debate nacional, à luz de uma lei que foi recentemente aprovada a nível nacional e regulamentada nessa casa, que é a lei do REURB. Recentemente nós tivemos a aprovação do Código da Cidade e que precisou, ser tanto o Habitafor, as outras secretarias, como no caso da Secretaria do Meio Ambiente, a SELMA, né, se readequar à nova lei. Então, o sentimento que nós tivemos é que as outras cidades, não só as capitais, mas também aqui do estado, como Juazeiro, Sobral, Quixadá, Xaramubim, os municípios da região metropolitana também estão nesse mesmo pé. Ou se já iniciaram algum tipo de avanço da regularização fundiária, ou que precisam as suas câmaras legislativas se adequar à legislação, porque é uma legislação nova, nós precisamos capacitar os técnicos para poder entender o que é que significa a regularização fundiária, porque é um direito adquirido muito recentemente, está lá na Constituição o direito à moradia, mas o direito à posse, o direito ao papel passado, né? E essa articulação com os notários, com os cartórios, veio muito, digamos assim, a perceber, ainda no judiciário, uma abertura para que isso possa se efetivar. Aqui em Fortaleza, a nossa ação, apesar de ser pioneira, é uma ação arrojada. Nós estamos com 47 mil famílias em processo de regularização fundiária, mas o próprio vereador pode aí debater conosco a própria Coab, né, que hoje está em liquidação, que ele passou por lá, né? Então, a dificuldade que a Coab está tendo para poder avançar na regularização, porque ainda precisa de ser algumas leis, alguns instrumentos urbanísticos se adequar para poder a gente efetivar com mais velocidade esse processo de direito de regularização fundiária. Verdade, vereador. E o senhor, como bem ressaltou a secretária, né, essa questão, e falando-se em Coab, existem projetos do senhor que tramitam na casa. Um deles, inclusive, é um projeto que ele vem com essa proposta da isenção do ITBI e do IPTU, que são esses impostos relacionados para os imóveis financiados pela Coab. Começar saudando aqui os telespectadores. Um prazer, Karine, novamente aqui nessa bancada. Melhor ainda quando acompanhado por Olinda, essa companheira que hoje está à frente da pasta da habitação. Obrigada. E vendo aqui a matéria, óbvio que nós tomamos conhecimento, eu particularmente, em virtude de outras agendas, não pude pessoalmente estar, mas minha assessoria acompanhou a importância desse seminário, né? Para troca de experiência, para inclusive o Fortaleza, Olinda, parabéns, hoje inclusive está não no sentido da gente se sentir melhor, mas sendo referência, né? Porque a lei federal, e essa é a primeira questão que eu queria destacar, há hoje uma coisa que é fato. A gente precisa dar de direito, já que a gente está no programa Direito, o papel da casa, a regularização do imóvel, para quem de fato já ocupa. Nós falamos, né, secretária Olinda, de ocupações consolidadas no território de Fortaleza para mais de 20 anos, 25, 30. Portanto, de fato, quem é o dono desta residência? É aquela família que habita. Vamos, portanto, dar agora de direito com o papel o que, na realidade, o fato as pessoas já têm. E, ao dizer isso, também destacar que a moradia não é qualquer
política. É uma política muito importante. A gente fica lembrando aqui, fazendo um pouco, eu além de vereador, sou historiador de formação. E a história de muita gente, o sonho da casa própria. A própria história da Coab. Né? Pronto. Mas eu lembro, né, que nós todos lembramos, que até um dia desse era algo que as pessoas não alcançavam. As pessoas estavam fadadas, e ainda estão, muitas vezes, a viver na história do aluguel, apenas, por isso, sem muitas perspectivas. Eu acho até que, a partir de governos, como os governos populares, a partir de 2002, desencadeou todo um processo com mais força para dar a importância que tem a habitação. Não é qualquer política, é uma política muito necessária. Assim algo como a educação, que antes visto a longo prazo, hoje a gente já tem, né? Como a educação e saúde, que são uma política que a gente coloca como muito importante, a habitação tem a mesma importância, né? E ao dizer isso, a gente fica falando aqui hoje dessa vertente, porque, de fato, os governos, a partir de 2002, incentivaram bastante. Fortaleza deu exemplo e dá, junto com o governo do estado do Ceará. São muitas famílias que, ao ser reassentadas de locais, inclusive inapropriados para a moradia, recebem hoje uma habitação. E ao longo da história, para a gente entrar no assunto do nosso projeto de lei, você já teve, por força, as pessoas não ocupam porque são quanto mais desobedientes, não. As pessoas ocuparam terrenos movidos pelo sonho de ter uma casa própria porque não conseguiam mais pagar o aluguel. E assim, à época, os governos, o Estado, a Prefeitura, desapropriou o chão e essas habitações, loteamentos, se consolidaram, mas não foi à luz do que a legislação exige. Sim. Né? Qualquer loteamento dos anos 70, por exemplo, tinha lá a regrazinha, né? Quero lembrar que Fortaleza, em 2009, aprovou um novo plano diretor. E essa legislação, obviamente, ficou mais aprimorada no sentido de ficar bem desenhada institucionalmente, mas o fato é que eu passei 1 ano e meio na Coab, secretária Olinda, e a gente mandava para a Selma algumas ocupações que estão consolidadas, não é há 5 anos, há 10, são há 30 anos. 30 anos. Há 30 anos que a pessoa mora lá. De quem é aquela casa? É daquele cidadão. Aí eu fico pensando, vamos dar o papel da casa? Ah, não, porque do ponto de vista ambiental, no respeito ao lote, porque tem o tamanho. Bom, nós precisamos encontrar o desenho para melhorar isso. A lei federal já apontou que para fins de habitação, pode e deve, a bem do bom senso, a gente criar as condições de facilitar essa regularização. A lei federal foi muito importante para, inclusive, dar o horizonte. Vamos dar de direito a quem, de fato, já tem a sua habitação. Vereador, lhe peço com licença, secretária, dentro desse ponto que o vereador está falando, dessas pessoas que há muito mais tempo, como no caso de 30 anos, dentro de todo esse trabalho, essa reestruturação, esse adequamento, né, da pasta que o município procura ver, há prioridades nessa situação a serem avaliadas, não dizendo que fulano não tem ou não dando, mas há prioridades nessas situações, né, nesses fatos de mais longa história? Claro, na verdade, a própria lei regulamenta, certo? A primeira prioridade, certo? Porque o próprio Estatuto da Cidade argumenta que, no seu artigo 1º, que a família tem que estar mais de 5 anos residindo sem nenhuma interrupção jurídica, né? Certo? Então, já é o primeiro passo. Sim. Certo? Então, você encontra bairros inteiros aqui em Fortaleza com essa situação. É o caso do Pirambu, Dias Macedo, Granja Portugal, né? Certo? E aí você vai... A prioridade do loteamento, aí você vai para a questão mesmo urbanística. São unidades habitacionais de até 3 salários mínimos para faixa de baixa renda, né? E que tem que ter até 250 metros quadrados de área, né, construída. A prioridade, certo, é universal. É universal. É universal, certo? Não é porque a pessoa, o idoso vai na frente, não. Eu estou falando do lote, né? Todo aquele loteamento. Vamos dizer, ele citou aqui consolidado há mais de 40 anos. Nós temos várias, vamos dizer que lá na Granja Portugal, existe uma comunidade, vamos dizer aqui, uma comunidade lá, X da Granja Portugal, você tem
famílias que moram lá há mais de 40 anos. Por algum motivo, ocuparam aqueles imóveis ou clandestinamente começaram a pagar, né? não, começaram a pagar nas imobiliárias, deixaram de pagar e virou clandestino. Então, mais de 40 anos. Então, quando chega a regularização fundiária para aprovação daquele lote, a princípio, todos que estão naquela condição são prioridade. Agora, você, digamos assim, separa um pouco dentro do mapeamento, aqueles comércios que estão acima de 250 metros quadrados, aqueles proprietários, né, que já estão alugando ou se beneficiando de outra forma. Então, você vai priorizando aqueles que, de fato, é possível regularizar. Mas o primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico daquela comunidade. Sim. Fazer o levantamento real da situação. Depois de fazer isso, a gente manda a Selma para fazer um estudo primeiro daquele loteamento. E aí, em paralelo, a nossa equipe jurídica já está pesquisando nos cartórios de quem pertence àquela terra. Se é privado, se é da União, se é da Prefeitura, se é do Estado, para poder dar o primeiro passo para poder começar a regularização fundiária. O Palmeiras é um desses. O Conjunto Palmeiras, nós acabamos de entregar, vereador, 1000 títulos de propriedade e nós estamos, na parceria do Governo do Estado, mais 4.000 títulos lá no Conjunto Palmeiras. Né? Não, e só falando da vida real, Olinda, me permita, quais eram os desenhos que se podia regularizar o papel de uma casa? Digamos que lá atrás a gente ocupou um terreno que era de um particular, eu vou logo falar do particular, só tinha um jeito. Era você ter o uso capião, né? Você ajuizar, judicializar. Aí você vai para a vida real do trabalhador. E a demora é muito vai para a vida real do trabalhador. A nossa defensoria não dá conta. Se o tanto de demanda, ela não tem como ofertar. Um trabalhador que por alguma razão, olha que tem casa de particular que não foi uma ocupação, não. Uma imobiliária, casa da minha mãe lá na Serrinha. Imobiliária, abriu um loteamento, imobiliária. Na época vendeu, eles pagaram na promissória. Isso vai ficar o loteamento clandestino, pagaram. Né? Só que formalmente, a imobiliária não tinha, do ponto de vista das leis municipais, licenciado o empreendimento. O que é que acontece com minha mãe hoje? Do ponto de vista mais geral, teria que judicializar, botar. Quando a gente vê o poder público, a partir da lei federal, ou com iniciativa como essa que Fortaleza tem tido, de criar um desenho para regularização fundiária, nós estamos justamente evitando situações, servindo ao munícipe, que é o nosso cidadão fortalezense, que tem o seu imóvel e tem direito a se orgulhar de ter um papel. E só esclarecer, né? Aquela experiência que eu falei anteriormente, né, das condições do REURB REURB-S, que é o especial social, né? Mas já tem a condição, no caso da sua mãe, ou de outros loteamentos, ou de outros condomínios, né? De uma faixa maior. Aí o REURB-E, que é especial, que é onde a pessoa paga, né, o direito de se regularizar. Tá entendendo? Então, a lei foi feliz, né, os promotores nesse ponto, do direito, né, porque de detalhar, e deu a possibilidade de você não seguir a parte social, mas também aquele que tem condição até de prover a regularização. O que eu estava lembrando é que antes desses desenhos, você só tinha a judicialização. O que tornava muito mais difícil, demorado, processo lento, caro e quando se resolvia, né? Mas geralmente é o caso dos municípios se prepararem. No caso de Fortaleza, a primeira ação, por decisão do nosso prefeito, foi transformar a nossa fundação numa secretaria. Certo? Uma secretaria que, de fato, execute, tem o seu orçamento definido, né? As suas estratégias. Então, o seminário veio também, à luz da nossa experiência, de também alertar para os outros municípios. Olha, você quer fazer regularização fundiária, mas seu município precisa se regularizar primeiro. Começa se por preparar, aí, né? Tá entendendo? Certo? Porque regularização fundiária é difícil, né, vereador? Não é? Olha, a Coab está com quantos anos se liquidando e não consegue? 70, foi fundado em 70, está em liquidação desde 1999, há 20 anos de liquidação. Tempo, né? Deixa eu aproveitar para falar do projeto de lei em dezembro. Foi um projeto de iniciativa nossa, de indicação. O prefeito Roberto Cláudio mandou para casa e nós aprovamos, e aproveito aqui para os telespectadores que moram no Conjunto Ceará, Conjunto Esperança, os daqui, né? Claro. Nossos mais... O Conjunto Zé Walter. Essa lei renovou para o ano de 2020, tá? Porque o mandato do prefeito acaba em 2020, então ele só poderia
mas renovou a isenção do IPTU e do ITBI. Se você tem um imóvel, imagine que nós, os maiores demandas que Olinda e que a Coab também ainda trata, são de mutirões. Mas há também residenciais como os conjuntos que foram legalizados, formalizados, e que foi contratualizado, mas que por alguma razão a pessoa não deve mais nada à Coab, não deve mais, porque já pagou. Vamos botar, por exemplo, o Conjunto Ceará. Mas nunca, né? o Curió, né? Mas nunca tirou do nome. Porque ele pagou todo, mas ele nunca foi no cartório transferir. Aproveite agora, essa lei renovou. Né? Nós aprovamos aqui, por iniciativa de um projeto de indicação de minha autoria, o prefeito Roberto Cláudio mandou para casa e está, até este ano, 5 anos para trás, que obviamente, a isenção do IPTU e do ITBI para fins de regularizar. Porque a gente sabe que muita gente não vai vender, mas quando vai no cartório, quantifica o valor. Mas também é de herança, para transferir para os filhos, né? E aproveitar a oportunidade de se resolver tudo, né? Nós encontramos situações que a mãe já desmembrou o lote para o seu filho que mora atrás, o outro que mora em cima. Então, o processo de regularização fundiária também é uma oportunidade que as famílias resolvem a sua situação fundiária. Pronto, né? É isso. E dá de herança para os filhos, faz um empréstimo para ajeitar a casa. Algo que lhe direita, a sua garantia. Exatamente. Eu vou pedir com licença, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente continua esse bate-papo hoje aqui falando sobre habitação. Eu volto já. A Prefeitura criou Missão Infância Fortaleza. Novos centros de educação infantil, creches, biblioteca, praça amiga da criança e mini bicicletar. A Prefeitura ampliou o pré-natal, criou as salas de aleitamento materno e o programa Cresça com seu filho, mais desenvolvimento na primeira infância dos que mais precisam. A Prefeitura de Fortaleza tem feito um trabalho importante para o crescimento da minha filha Kelly. Prefeitura e você, mais ação, mudar a vida de quem mais precisa. Realizar, transformar vidas. Somos juntos uma fortaleza. A Prefeitura conquista credibilidade e trabalha para mudar a vida da nossa gente. E começa agora o novo e maior conjunto de investimentos da história de Fortaleza. Programa Mais Ação. Postos de saúde, ampliação de hospitais, os leitos e médicos para Fortaleza. Avançar na educação completa e de tempo integral. Mais moradias, iluminação, torres de segurança e novas areninhas. Mobilidade, urbanização, vida melhor na cidade. Parques ecológicos, revitalização de lagoas, obras no centro, Beira Rio, Ceará. Maior programa de drenagem e pavimentação em áreas carentes. Mais ação. Mudar a vida de quem mais precisa. Começa agora. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta ao programa Direito desta semana, trazendo como pauta a habitação, mais precisamente com foco na questão da regularização fundiária. Existe lei nova no país, Fortaleza também vem se adequar a essa nova legislação, realizou recentemente um seminário nacional, como a gente mostrou no nosso primeiro bloco, participa com a gente a secretária de Habitação aqui do município de Fortaleza, Olinda Marques, e o vereador de Fortaleza também, o vereador Ronivaldo, do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que vale a gente continuar aqui esclarecendo bem esse ponto que no finalzinho do primeiro bloco nós tratávamos, a questão daquele espaço que é ocupado por muitas pessoas, desmembrado para o filho, para o irmão, às vezes para o cunhado, para o parente, mas que esse momento é bom a gente esclarecer, secretária e vereador, que chegou a hora, aproveitando essa nova lei, essa nova legislação que traz o direito de se solucionar isso, para que cada um tenha o seu bem, né, separadamente, direitinho, legalizado, que tenha essas oportunidades. Exatamente. O primeiro passo para a população saber, né, como ela pode buscar o seu direito, né? Sim. Ela vai até o balcão de atendimento da regional, que é a sua regional mais próxima, né? E faz seu cadastro habitacional solicitando, né? Se for uma unidade habitacional ou se for a regularização fundiária. Chegando, a gente monta um apanhado disso tudo e a gente parte... Para que se faça a avaliação, né?
Hoje nós estamos com mais de 47 mil famílias em processo de regularização fundiária. O que é muita coisa, né, vereador? Em diversas situações fundiárias, digamos assim, vereador. Nós estamos com a área da União, que é como no Pirambu? Pirambu, Che Guevara, né? Certo, como Álvaro N. Che Guevara por ser do lado de um BR. Exatamente. Né? As ocupações ao longo da Você tem também mutirões habitacionais construídos pelo governo do Estado. Sim. Que aí da parceria com a Coab, na parceria com a Secretaria da Cidade, nós estamos fazendo isso. Em terras públicas da Prefeitura, ocupada há muitos anos, é o caso do Conjunto Palmeiras, né, que tem uma parte ocupada, tem uma parte que foi loteada, tem outra parte que foi construída. E só para lembrar, essas áreas municipais, por exemplo, independente de qualquer coisa, você não podia nem usar o uso capião, porque era terra pública. Exatamente. Ou então, cessão de domínio. Já era mais um ou era uma cessão, ou era esse desenho que está de parabéns à Prefeitura, o seu trabalho, de ter encontrado. Lá no Palmeiras foi isso. E olha, em nada substitui a melhor recompensa para o poder público do que a gente vê a alegria, a satisfação da família, a felicidade da família de ver porque já era dela. Claro. E no Pirambu, por exemplo, vereador, a expressão do papel da casa, né? Quando cada um entrega, você conhece lá no Pirambu? O Pirambu tem mais desde da luta do Padre Hélio, né? Sim. Tem mais de 60 anos ou mais o bairro. Lá são mais de 300 mil famílias. E a prefeitura lá tem, eu acho que vocês contrataram, foi um trabalho social. Exatamente, nós contratamos uma empresa de fazer um levantamento. Primeiro, nós pedimos a cessão à União, à SPU. A SPU tramitou durante 2 anos, concedeu à prefeitura, nós contratamos uma empresa para fazer o levantamento. Eu estava comentando isso porque, olha, dá alegria mesmo. Eu dou aula no Pirambu há 10 anos. E um dia desse, acho que como resultado desse processo, como eu lá é SEJA, então tem alguns alunos que são Ele fala do Pirambu, da minha idade, né? E essa senhora estava tão feliz, e óbvio que a gente que já criou um relacionamento. Por que você está tão feliz? Papel da casa. Eu recebi o papel da minha casa, professor. É uma felicidade. Eu agora tenho a casa já era sua. De fato, agora é de direito. É verdade. É de direito lá que no você Palmeira agora tem o seu também, papel. No Palmeiras também. Olha, sábado passado nós tivemos lá. Uma felicidade só. Isso está com pouco tempo, 2, 3 meses atrás. Nós temos Acho um cronograma. O resultado desse programa nós temos um cronograma com cartório de a cada 2, 3 meses de entregar 600 lá no Pirambu. Nós estamos aí prevendo agora para o mês de março, né? Entregar mais 600 lá no Pirambu, por trecho, né? Então você Tudo o resultado desse trabalho que a senhora já vem falando, e é uma né? coisa nova. Hoje nós estamos começando um processo lá na comunidade do Zé de Alencar, por trás ali do Teatro Messejana. Então, as famílias viram falar lá no Pirambu, viram falar no Palmeiras, eu também quero, procura regional. Então foi o caminho certo. E uma coisa que nós estamos tendo muita aceitação, assim, aqui na Câmara de Vereadores, nós temos talvez por mais de 13 vereadores que estão mobilizando, se articulando com as suas bases, buscando o entendimento do que é a regularização fundiária, do que é o papel da casa. Eu costumo destacar também, só uma deixadinha para puxar brasa para a sardinha dos colegas. Claro. Se há um poder que é próximo das pessoas, é o poder legislativo. É fato. Sabe, não que os outros são inacessíveis, mas são mais difíceis. Imagina o judiciário, nem falo, né? Digamos que eles são os primeiros a receber a demanda, né? Lá na base. Então, eu vejo vereadores como Raimundo Filho legislando sobre isso, pensando do ponto de vista de lei. O Emanuel Cris, lá no Ceará, tem projetos. Sobre isso, eu até quero destacar que tem muitos colegas aqui envolvidos nessa tarefa. E eu costumo dizer que quando um projeto de lei inicia, pode até iniciar por mim, pelo Porto, pelo Emanuel, mas quando ele se finaliza, né? Quando ele se finaliza, é um feito do Poder Legislativo Municipal. É um conjunto. Inclusive, secretária Olinda, vou lhe dar... Você recentemente falava aqui nos bastidores numa conversa com a doutora Vilani. Um abraço aí para a Vilani, que é uma gestora de mão cheia, que tem um trabalho dedicado de vida a essa questão da regularização fundiária. Pioneira. Estou dizendo a regularização fundiária urbana. Porque regularização fundiária rural, o Estado tem muita experiência, né? Sim. Nas áreas rurais. Na urbana é dificílimo. E eu me orgulho muito de, quando passei por lá, ter aprendido com aquela equipe que a doutora Vilani coordena, mas está lá o Henrique Machado, está lá o Eldair Cunha, está lá... Bom, eu vai não ser injusto, né? Vai ser quem está mandando alô aqui para... Mas uma equipe maravilhosa na Coab. E como resultado dessa minha experiência,
por ser legislador, Karine, a gente também tem um projeto de indicação que eu desejo muito que o prefeito acolha, que é justamente para, de maneira dirigida, assim como vocês conseguiram fazer para algumas áreas como Palmeira, aqueles loteamentos, à época da Coab, né? São muitos, são 22 mil imóveis que estão consolidados em territórios ou foram de apropriação por decreto, pagos, alguns foram pagos, outros ficou aí, mas não importa. O projeto de lei, que aí eu não posso legislar sobre isso, eu só posso indicar, mas o prefeito pode, em formato de mensagem, de maneira dirigida para esses empreendimentos, na sua maioria, do governo do Estado, até porque, em tempo real, há um desafio hoje para a Coab, já que ela está em liquidação, que é resolver essa questão. Tirar tudo que está no nome dela para dar a quem de direito é dono. Os conjuntos habitacionais, os grandes, esses estão devidamente licenciados, não há nenhum problema. É mais fácil, nós estamos falando só de entregar a escritura, Sim. até porque o contrato já tem entre a Coab e o proprietário. Agora, os mutirões não. Nós temos que justamente criar as condições, e é isso que a mensagem do prefeito fará, através de se tornando lei, para, de maneira dirigida, aquele chão seja regularizado e, a partir daí, com o trabalho social da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura, a gente possa organizar quem habita cada um. O pedaço de chão que era para um, hoje tem 3 morando. Você encontra várias situações como essa, né? Um exemplo que se quer de um mutirão desse construído pela Coab ou pela Secretaria da Cidade, você acha aquela puxadinha, aquela já e é porque né? estamos falando de mutirões conhecidos ou maiores. Quantos surgem constantemente? Agora, é bom a gente ver que esse trabalho de base, pesquisa, como a senhora bem explicou, da forma de como iniciou, foi Conjunto Palmeiras ou Pirambu, que a senhora falou? Não, nós começamos pelo Pirambu, que ainda não concluímos ainda, mas já expandimos para outras áreas. Para as outras áreas, pela forma do conhecimento, né? Então, só no Palmeiras nós entregamos agora, 20 títulos. E no Pirambu é uma coisa que a Prefeitura está de parabéns, porque lá no Pirambu, o primeiro que a Prefeitura tem que formalizar com a SPU, porque lá é terra de união. É terra de união. Mas no Palmeira, ela já criou as condições para regularizar no outro formato. Ali mas teve que passar tem uma parte da antiga fundação da ação social que era do município, mas tem áreas privadas também. Que era uma área pública. Área pública. Boa parte. Então, percebe-se que esse foi o caminho certo e o caminho, aparentemente, vendo, percebe-se, acha-se que até algo assim, não, a gente vai ter que começar com essa pesquisa, levando informação, mas o resultado é rápido, né, secretária? A gente percebe que é rápido. Exato. A gente começar a Poderia falar sobre... ser mais rápido ainda. Se a gente tivesse em todos Era os isso órgãos a minha pergunta, estrutura necessária. Pronto. Por exemplo, era isso que a gente poderia fazer para acelerar. Eu acho, por exemplo, nós conversamos com o desembargador, né, doutor Teodoro, para poder agilizar os selos cartorários. De repente, teve o selo digital agora, né? Nos cartórios é o selo digital. Certo? Então, ainda está se adequando. Aqui em Fortaleza, nós temos vários notários, né? A Noreg tem nos ajudado muito, vereador. Que é a Associação dos Notários, para preparar os demais notários a essa realidade. Porque, de repente, assim, Fortaleza nós estamos com 47. Se a gente tivesse com 100, 200, 300, o cartório não ia dar de conta. Então, esse seminário também nos ajudou a sensibilizar a pensar os também, demais notários a se adequar. A gente trabalha muito com a terceira zona, com a sexta zona, mas nós temos que atingir todos. Então, vamos dizer que o ritmo que está legal, porque está conseguindo se resolver de uma forma na verdade, só para a gente entender rápida, desse desenho né? da terra, da cidade, a cidade está hoje demarcada em cartórios. Em cartório. Em cartórios, né? Que cuidam cada um de um território, né? Então, eles são nossos principais aliados. Sim. Porque tudo vai passar lá pelo cartório, né? Começa com a lei, você tá aqui, tramita aqui na casa, certo? A gente se adequa dentro dos órgãos e vai até o cartório. Secretária, voltando a falar ainda um pouquinho dessa experiência, dessa visão, dessa amplitude que o seminário permitiu a vocês e a todos os envolvidos dentro desse trabalho, qual é a maior experiência que se tirou disso? Eu estou lhe perguntando porque entre os palestrantes a gente
teve aqui o professor Nabil, né? Nabil Bonduque. Pronto, o professor, ele que é arquiteto, professor da USP, também muito ligado a essa questão, foi vereador de São Paulo, né? Por dois mandatos. Quer dizer, entre ele, a gente também tivemos outros nomes importantes, mas o que é que a gente pode dizer que foi assim o principal presente resgatado dentro desse seminário? Me permita, já que você vai responder, aproveite e me tire uma dúvida. Você falava há pouco das relações necessárias institucional com os cartórios. Houve dentro do seminário uma mesa que tratou dessa questão com a presença, por exemplo, de participantes ligados aos cartórios? Com certeza. Inclusive, eles, em algumas mesas, eles foram até debatedores, né? Sim. Foram debatedores, o cartório da Sexta Zona. Essa é a minha pergunta, depois você responde. O cartório da Noreg, né? O representante da Noreg esteve presente, né? Então, esses canais de negociações, a gente está tendo constantemente uma ação direta que nós construímos com o cartório da Terceira Zona, um ponto de controle. Então, uma vez por mês, até mediado pelo vereador. Eu digo isso é muito importante, porque eu estava lá na Coab e sei que algumas coisas tem que ter tem que funcionar na relação institucional com os cartórios, senão trava. Tem o deputado Denis Bezerra, né, que é deputado federal, né, também tem articulação grande, né, conosco, né, então nós estamos aí buscando um maior azeitamento, uma agilidade dentro dos Eu vou lhe interromper, né? Secretária, e pedir... mas eu vou pedir antes que a secretária nos responda. O senhor falou um ponto importante. Essa parceria, vereador, com os cartórios. O senhor que está recebendo, que recebe diariamente, que trabalha em relação a essa questão das propostas dos projetos, vamos falar um pouquinho o quanto isso é essencial, né? O quanto isso é importante. Dos projetos aqui na Câmara. Sim. Primeiro porque quando a gente pensa no parâmetro institucional, qual é a tarefa do Poder Legislativo? É legislar. E não tenha dúvida que quando a gente se depara com essa questão habitacional, e particularmente no desenho de pensar a regularização, a gente, portanto, propõe as leis para criar as condições para as coisas ocorrerem. Mas a partir das leis municipais, e algumas já estão vigorando, em se tratando de regularização fundiária, envolve a presença dos cartórios. Sim. E essa relação, eu inclusive na Coab não tinha essa relação direta, era o jurídico da Coab que fazia, mas a gente percebia do quanto as coisas eram necessárias haver uma sintonia, haver inclusive, porque muitas vezes o cartório, obviamente que tem lá as suas razões, eles têm os quesitos, as questões para desmembrar uma matrícula de um único terreno. E o trabalho social, né? Eles entendem isso como trabalho social. Era isso que eu ia destacar. Mas não é isento de pagamento, né? Ele não recebe o pagamento. Há um detalhe, porque, aliás, os cartórios, como cumprem uma função, mas tudo é muito caro em cartório. Sim. Então, a outra tarefa aí que a gente, como poder público, tem que pensar em como é que a gente cria um desenho que consiga, obviamente, nessa sintonia, atender o munícipe, o cidadão e, obviamente, cumpra o desenho institucional da relação cartorial. E acho que, nesse aspecto, as coisas estão caminham bem. Hoje aqui, eu posso até afirmar que hoje aqui em Fortaleza é uma relação muito amistosa, certo? E aí você tem a associação dos notários, que são pessoas comprometidas, né? Certo? Articulado aí, o deputado federal Denis me articulou muito com eles, né? Certo? E a gente tem uma boa relação direta. Por isso que nós decidimos, com os cartórios, fazer um ponto de controle, para poder, no caso do Pirambu, eu tenho 8.000 títulos para entrar no cartório. Já entrei com 4.000, 6.000. E aí, para o notário decidir parar o que é pago, né? Isso. Segundo ele, né? E fazer o social é uma decisão muito difícil, né? Completamente. É muita articulação. É muita articulação, certo? Daí se vê o peso dessa questão social, que muita gente não imagina, né? De sensibilizar a todos, o poder público, os cartórios, da função social da regularização. E fazer com que se entenda. Secretária, eu vou pedir com licença. A gente vai fazer o nosso intervalo, em seguida a gente continua dando complemento à informação do seminário. Obrigada. Não sai daí, a gente volta já já. Parece que foi ontem.
Mas já são 17 anos desde a estreia da TV Fortaleza. A emissora oficial da Câmara Municipal conta com uma programação diversificada de qualidade, feita por grandes profissionais para toda a população da nossa cidade. Vem com a gente! Nós estamos 24 horas com você. TV Fortaleza, a cidade na sua telinha. As chuvas já começaram aqui em Fortaleza, mas quando o assunto é dengue, zika e chikungunya, a gente tem que prevenir. De cada 10 focos do mosquito, 8 estão nas casas das pessoas. Não deixe que ele faça da sua casa a dele. Elimine a água parada dos vasos de plantas, ralos, dos pratinhos dos animais e mantenha a caixa d'água e as lixeiras fechadas. Faça como a família da Márcia. Fique atento todos os dias. Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura trabalha para melhorar a vida dos que mais precisam em Fortaleza. Mais moradias e papel da casa. Hortas comunitárias da Prefeitura. Mais benefícios com o Vetmóvel. É uma maravilha esse Vetmóvel da Prefeitura. E tê-lo aqui, pertinho, na periferia, é alegria e saúde. Vida mais saudável nas praças e inova com luz e LED. E o programa Meu Carrinho Empreendedor. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta ao nosso programa Direito desta semana, onde a gente trata sobre habitação, mais precisamente falando em detalhes sobre regularização fundiária. Isso porque a Câmara Municipal de Fortaleza foi a casa que recebeu um seminário nacional recentemente realizado aqui na capital, onde houve essa troca de experiência, de debates, né, com outras cidades que também já começam a se adequar graças à nova lei que trata a Lei Nacional sobre a Regularização Fundiária e que cada município precisa se adequar, se adaptar. E agora a gente dá continuidade a essa informação porque foi feita uma pergunta à secretária Olinda Marques, que está aqui com a gente, exatamente para falar mais sobre quais são os principais, qual foi a melhor experiência, o que é que a gente pode dizer que foram os bons frutos colhidos, que não tem como não colher diante do seminário desse, né, secretária? Onde a gente falou, teve o professor que também é envolvido nisso de São Paulo, que trouxe essa troca de experiência, secretárias de Petrolina, entre outras cidades que participaram, né? Nós tivemos, Karine, só para dar um balanço, né? Foram 600 participantes, nós tivemos 30 cidades. Das 30 cidades, você teve 6 capitais brasileiras, né? Então, nós tivemos aqui cidades da metropolitana, por exemplo, a cidade de Calcaia, que está tentando avançar, Maracanaú, Eusébio, né? Então, nós tivemos essa cidade e nós tivemos cidades mais longe, como Sobral, Juazeiro, Barbalho, né? Crateús. Então, um dos objetivos, além da capacitação, que também foi um momento de capacitação, capacitar os técnicos, os estudantes, né? Os notários, sensibilizar, articular com os órgãos que, de fato, de direito que faz isso, também mostrar a experiência, mostrar o que é a SELMA, que é a nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem se adequado, tem se adaptado à nova lei do REURB, conhecer a experiência de São Paulo, que é uma experiência muito avançada, já passou por muitos avanços, né, mas hoje estagnou a regularização fundiária. Hoje você não tem mais ação de regularização fundiária, né? O professor Nabil colocou um pouco desse... Ele colocou o antes, o durante e o pós, né? As mudanças nacionais, né? Qual é a conjuntura nacional? Quem é que está financiando hoje a regularização fundiária? Qual é o papel do órgão público? Então, esse debate foi profundo. E também apresentar aqui na Casa do Povo, né, aqui na Câmara de Vereadores, né, uma articulação direta com o maior número de vereadores possível para poder aprovar as nossas leis que nós precisamos, né, e dar uma resposta à população de Fortaleza. Certo? Nós queremos chegar, né, agora até o ciclo do mandato do prefeito Roberto Cláudio com esse número de regularização fundiária, não é mais um projeto, já é uma política, passou por essa casa. Nós já temos hoje o Estatuto da Regularização Fundiária, o Plano de Regularização Fundiária, né? Uma política de habitação consolidada, uma secretaria municipal que tem orçamento próprio, né? Que tem uma condição efetiva de executar, certo? Que isso vai continuar, né? Certo? Qualquer
gestor que chegue hoje a assumir já vai sabendo que regularização fundiária é uma política de fato na nossa cidade, né? E nós queríamos passar isso para as outras cidades. Nós tivemos cidades como Belém, Rio Branco, cidades do interiorzinho do Acre, que veio aqui dizer, olha, lá eu também faço regularização fundiária. Em terras indígenas, como é que faz, né? Sim. Então, cada situação é uma Tivemos situação... diversas experiências. Claro, várias experiências. Então, eu queria agradecer também aqui à casa por ter dado espaço, o presidente que deu esse espaço conosco, colaborou conosco nesse evento e dizer que a gente se prepara para uma ação assim, mais ampla em Fortaleza. Nós queremos chegar a vários bairros. Tem bairros consolidados, como o Campo do América, que hoje não tem, né? A Comunidade Verdes Mares, o Grande Vicente Pison. Nós estamos com vários bairros. O Planalto Vitória. Planalto Vitória. Nós iniciamos... Né? Vocês têm um trabalho lá... Iniciamos uma experiência, né? Estamos num financiamento, na parceria do IPLANFLOR e outra secretaria com os BRICS, né? Para poder fazer uma ação arrojada de regularização fundiária. Comunidade Che Guevara, Comunidade Planalto Vitória, a parte do Pirambu, da Leste-Oeste até a Francisco Sá, que também é uma ação gigantesca, né, ali, até o bairro Álvaro Eiro, o Jardim Iracema. Então, a nossa cidade, hoje, pelos nossos dados, 75% do nosso território ainda precisa de regularização fundiária. Nós temos bairros, como a Karine citou aí, famílias que estão com 40, 30 anos, que ainda não têm condição de ter o papel da casa, e esse é um direito de todos. Nós sabemos, a gente quer encarar isso de frente, Karine, e preparar para o futuro, né? Sim. Botar isso, digamos assim, esse tema nos parlamentares, botar esse como um tema que não só um tema político, mas também um tema técnico, que necessita do arquiteto, do engenheiro, do trabalho social, para ir fazendo e articulação com os movimentos comunitários. É um trabalho recentemente, esse tema entrou na pauta dos movimentos sociais. Eles já defendem a regularização fundiária. O Conjunto Palmeiras é um fruto desse. O Grande Pirambu, as lideranças comunitárias, que são gestoras lá do Vila do Mar, eles colocam a regularização fundiária como um tema prioritário, digamos assim, das suas vidas cotidianas, né? Então, nós estamos nesse debate e executando a política de regularização fundiária aqui em Fortaleza, não só a de habitação. Nós vamos encerrar o ciclo com 30 mil famílias recebendo as unidades habitacionais e outras tantas com a regularização fundiária. Eu não fiz a pergunta pelo professor, né? Porque, assim, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na matéria que foi cobrir a matéria do seminário, quando ele falou, ele disse, olha, eu que fiz, ele que acompanhou, está envolvido com todo esse trabalho, São Paulo, né? Dessa grande cidade, dessa grande capital. Então, assim, de acordo com o que ele falou, das experiências que foram trocadas, foi percebido, e até pelo que ele mesmo destacou, que Fortaleza não está tão longe nesse sentido. A gente está bem próximo de todo aquele desenvolvimento, organização e preparação que a cidade de São Paulo fez. Ele, inclusive, disse que estávamos nos caminhos certos. Né? E o Nabil, além de professor da USP, né? Foi vereador de São Paulo, dois mandatos. A questão do plano diretor, que ele também destacou, que lá ele teve essa integração, essa participação, e ele sabe o quanto isso foi importante. E destacou, assim, o interesse da cidade de Fortaleza. Ele é um dos baluartes da luta pela reforma urbana, né? Quando da aprovação do Estatuto da Cidade, Nabil foi assessor, né? Então, ele botou na pauta da reforma urbana a regularização fundiária, a política de moradia, toda consolidada, e hoje ele vem para dar esse exemplo como professor, né? Como vereador que foi da parte de habitação, vereador dos aspectos da reforma urbana. Então, nós também tivemos uma advogada, também professora também da USP, a professora Rosane Tierno, que também ela consolidou lá em Recife o programa de ZEIS, né, das Zonas Especiais de Interesse Social, que aqui em Fortaleza nós estamos com 10 Zonas Especiais de Interesse Social, a ZEIS, né, que é objeto de regularização fundiária, já também buscando recursos através desses BRICS, do Banco dos BRICS, para regularizar e urbanizar essas 10 ZEIs já consolidadas no nosso plano diretor. As ZEIs, aliás, só para informar aos telespectadores, o ANJA tem seus conselhos organizados, tem os conselhos. Conselho das ZEIs, seus representantes. Tudo organizado e luta dos sociais, né? Bem consolidado. Exatamente. Que outros participantes também deram destaque e brilha esse seminário, secretário? Olha, além, digamos assim, além dos
digamos assim, dos notários, né, que foi nosso interesse maior de atraí-los para esse tema, né, nós também tivemos a presença de muitos acadêmicos, muitos profissionais do direito, líderes comunitários, né? a própria sociedade, né? Moradores das áreas, né? Associações comunitárias que hoje estão em processo de regularização fundiária, né? Certo? Então, nós tivemos vários, digamos, segmentos que estão na luta das EIs, as próprias 10 EIs, os conselhos das EIs, né? Então, a partir de agora, a gente se prepara para uma ação mais arrojada de regularização fundiária e ainda mais. Também, não adianta você resolver só aqui se a região metropolitana não se envolver, né? E sensibilizar os gestores da região metropolitana para um processo semelhante. No caso das áreas limite, vereador Ronivaldo Siqueira, né? Ali a parte do Antônio Bezerra, né? Que hora é Calcaia, Maracanaú. Então, lá no extremo lado. Exatamente. Esse tema da zona de limite também é tema, também tema da regularização fundiária, né? Ficou o gostinho de quero mais, teremos segunda edição desse seminário, secretária. A gente se prepara já para, digamos assim, depois da gente tentar buscar esses 47, que é a nossa meta, né, de entregar, a gente pensar um outro seminário, com certeza. Continuar nesse debate de grande importância, né, vereador? Muita importância, muita importância. A habitação é como a gente tem dito. Tal qual educação, saúde é uma política pública fundamental, essencial. A gente chega ao final do nosso programa, é uma pena porque o nosso bate-papo está maravilhoso, se mais tempo se mais tempo tivéssemos, a gente continuaria aqui, mas a oportunidade era falar dessa nova legislação, era trazer essa experiência, falar de como isso anda aqui no município, debater essa troca de experiência, esse conhecimento com os vereadores da casa, saber um pouco desses projetos que se somam a isso. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe da TV, a sua participação, secretário. Eu espero que em outros momentos a gente continue nesse bate-papo, entre outros temas, né, que também a gente possa explanar e mostrar para os nossos telespectadores, para a própria população de Fortaleza, saber mais, ter mais conhecimento sobre essa questão da moradia e da habitação. Vereador Ronivaldo Maia, obrigada a sua participação, né, mais uma vez. A gente se pauta pelo trabalho de vocês diariamente e é dentro desses eventos, desses temas importantes, que o É Direito ele é tratado. As considerações finais, à vontade. Eu queria agradecer e dizer que eu estava até comentando com o vereador, o programa, né, cai bem, né? Ela gostou do tema É Direito, né, secretária? Exatamente. Então, habitação, regularização fundiária, direito é um tema que é pujante, né? Então, depende sempre. Aqui em Fortaleza a gente tem buscado, né, fazer um trabalho bem firme, né, e arrojado na política de habitação e dizer que não só a produção de habitação, mas também a regularização fundiária é um direito. É verdade. É um direito, né? Só lembrando aqui, antes das considerações finais do vereador, me veio agora à mente, assim como me veio no começo do programa e até quando a gente foi a questão de marcar, de pautar, né? A nossa eterna vereadora Eliana Gomes também, né? Hoje nossa coordenadora, seu braço direito, coordenadora da regularização ela fundiária. Ela lidera né? toda essa luta pelo... da regularização. Isso mesmo que está vendo, falar e lembrar dela, né? Se pudéssemos, ela estaria também aqui participando conosco. Vereador, por favor. Bom, muito feliz de poder ter participado do programa. Tenho certeza que uma das funções da TV Fortaleza é não apenas levar informação, né, mas, aliás, é sempre levar boa e necessária informação, mas nesse tema nós estamos falando da vida de muitos fortalezenses, né, que habitam seus imóveis em áreas que estão justamente, muitas passivas, necessitando, obviamente, da regularização, mas da coisa boa, e aqui aproveito para, além de agradecer ao convite, Karina, né? É um prazer. Bom encontro com a minha colega, essa grande lutadora que é a Olinda, porque ao mesmo tempo que tem muitos territórios que ainda carecem dessa, que bom saber que você está comandando junto com a sua equipe, e aqui a gente lembrou da vereadora Eliana Gomes, que é uma batalhadora de há muitos anos da luta por habitação. A própria Olinda também é uma gestora hoje, eu não tenho dúvida que 2 secretários municipais, com todo o carinho que tenho a todos, mas você, para mim, é uma referência. Né? Obrigada, é verdade. Viu, pelo seu trabalho, desde o Ceará, a periferia. Obrigada, é isso aí. A sua luta. E é uma satisfação você estar consolidando aquilo que você ajudou a construir. Exatamente. Né? Então, nós estamos consolidando o que é direito. Exato. Para poder, com o conhecimento
causa uma secretária de habitação que conhece. Sim. Ela está do lado de cá da mesa com o governo, mas já esteve do outro lado da mesa, organizando as comunidades, participando. Portanto, eu estou muito feliz, muito grato, feliz de ter participado do programa. Eu é que agradeço mais uma vez em nome de todos. Está no canto certo, secretária, é isso que a gente pode dizer, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você quiser rever, acompanhe as reprises do nosso programa aqui durante a semana na TV Fortaleza, mas também você pode acompanhar esse belo programa, assim como outros já feitos aqui, através do YouTube, do nosso canal oficial, que é o canal da Câmara Municipal. Você tem acesso, né, aos demais programas do Programa Direito, entre outros, de toda a programação na TV Fortaleza. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço novamente a sua companhia. E até o nosso próximo encontro. Mas não esquece, como eu sempre digo, se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.